Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Raíssa, sou estudante de Psicologia da PUC Paraná, campus Londrina, e hoje eu vim apresentar minha pesquisa de iniciação científica para vocês. A pesquisa foi intitulada como Distorções do Relato Verbal, o mecanismo de implantação de falsas memórias e suas implicações no processo de testemunho infanto-juvenil. Meu orientador foi o professor Dr. Marcos Alberto Garcia, e a minha pesquisa foi financiada pela Fundação Araucária do Paraná. Bom, pessoal, as falsas memórias elas podem ser compreendidas como o ato de evocar informações internalizadas de maneira distorcida sobre eventos que ocorreram no passado ou sobre eventos que nunca sequer ocorreram de fato. E elas podem ser geradas, né, de forma espontânea, né, ou de forma sugerida, né, decorrente de sugestão externa. E essa sugestão ela pode ser tanto acidental como deliberada, né? É, a memória, né, o termo memória, ele é trazido pelo Skinner como o ato de se comportar como se estivesse na presença de algo, né, que seria o estímulo discriminativo, ainda que o mesmo não esteja mais fisicamente presente. Né? E para compreender esse fenômeno pela análise do comportamento, a gente deve se atentar à análise das variáveis que fazem parte, né, que são envolvidas nesse fenômeno. Bom, então essa pesquisa ela buscou estudar o comportamento das falsas memórias por meio da investigação direcionada à compreensão da forma como ela é induzida ou implantada, né, no relato verbal de uma criança, a partir da manipulação de uma variável que foi a sugestão de falsa informação que a gente introduziu no experimento que a gente realizou. Né? Então, os nossos objetivos foi orientar, né, estudos nessa área de distorção paralelamente à análise do comportamento, né, avaliar possíveis mecanismos de implantação de falsas memórias, avaliar a influência da sugestionabilidade verbal de falsa informação da entrevistadora, que no caso foi eu, como forma de implantação de falsas memórias, e articular nessa discussão de falsas memórias no contexto jurídico, né? Uma vez que as falsas memórias elas podem ser provas judiciais e é nesse quesito que se concentra muito da nossa justificativa e da relevância desse estudo. Bom, a nossa metodologia foi com 12 crianças entre 6 e 12 anos e a gente colocou como critério de inclusão que as crianças obtivessem resultado igual ou superior a 80% no teste de aprendizagem verbal auditiva, né? A coleta de dados foi realizada na residência de cada participante em condições adequadas. A metodologia foi essa, né? Então a gente adaptou o procedimento de sugestão de falsa informação da Loftus, do Miller e do Burns. Então a gente contou uma história para a criança na fase de estudo, onde o material-alvo, que é a história, foi introduzida para a criança. Depois a gente fez um intervalo de retenção de informação. E depois a gente fez a fase de teste, que era o momento onde a criança era convidada a se lembrar da história e a relatar a história que ela ouviu na fase de estudo pra gente. E a historinha que a gente utilizou foi O Segredo da Tartanina, né? Que é um livrinho que é utilizado a serviço, né, da proteção e prevenção contra o abuso sexual na infância. Bom, então na linha de base, né, a gente fez a linha de base em condições idênticas para todos, né, e os participantes, eles foram convidados a escutar a história, fazer um intervalo de retenção em silêncio, né, de informação, e depois eles foram convidados a contar a história pra gente. Depois a gente fez a fase de experimentação, que os 12 participantes foram divididos em 3 grupos, né, grupo controle experimental 1 e grupo experimental 2, né? E para o grupo controle, as condições foram idênticas à linha de base. Para o grupo experimental 1, a gente estabeleceu um diálogo aberto no intervalo de retenção. E no grupo experimental 2, no intervalo de retenção, a gente fez um diálogo diferente, né? Então, a gente fez um diálogo sugestionável, onde a gente trazia informações falsas para a criança, para avaliar o quê? Se a sugestionabilidade estabelecida para o grupo experimental 2 ia influenciar no momento dela contar a história, né? Então, será que no momento dela contar a história pra gente de novo, ela ia trazer informações falsas? Ela ia ter uma falsa memória a partir daquela distorção colocada para ela, né? Daquela sugestão colocada para ela? Então, foi isso que a gente avaliou. Aqui foram os roteiros de intervalo, né, que a gente utilizou, né, na fase de experimentação. E aqui foram as possibilidades de distorção que a gente classificou, né, depois da coleta de dados.
Aqui a gente consegue ver os resultados da linha de base, né? Então a gente consegue ver poucos índices de distorção. E aqui a gente consegue ver os resultados da etapa de experimentação, onde a gente consegue ver muito índice de distorção, principalmente no grupo experimental 2, né? Que foi o grupo onde a gente introduziu a sugestão, né? E foi o grupo justamente que apresentou um índice maior de falsas memórias, né? Então, a gente consegue fazer essa análise pela análise do comportamento, à medida que, né, a sugestão nessa lógica, né, ela é o estímulo externo que a gente colocou, enquanto a sugestionabilidade ela é a variável responsável por tratar esse estímulo, né, e fazer com que ele se torne uma resposta. No caso, a resposta é a falsa memória, né? Então, sendo o conteúdo verbal que se apresentou àquela criança e que por ela foi aceito, no caso do grupo experimental 2, a gente observou que o sucesso, né, da sugestão pode ser verificado, né, no comportamento dessa criança a quem a sugestão foi dirigida, né, no caso do grupo experimental 2. Uma outra coisa que a gente percebeu no momento da discussão, né, foi que nesse momento de entrevista o controle de estímulos está muito inacessível à comunidade verbal, no caso da entrevistadora, né? Então é muito difícil ter esse manejo por parte da entrevistadora, né? O que reforça a importância dos protocolos de entrevista forense, né? Que são protocolos que garantem, né, um manejo mais adequado, né, desse momento de entrevista, né, e são instrumentos que minimizam possíveis contaminações, né, possíveis índices de falsas memórias no relato das crianças, né, uma vez que traz um número maior de perguntas abertas, né, que viabilizam o acesso à memória das crianças a eventos específicos. E o Skinner traz, né, que um relato preciso sobre o próprio comportamento é viabilizado por uma comunidade que insiste em respostas a questões como o que foi que você disse, o que você está fazendo, o que é que você vai fazer ou por que está fazendo isso, né? Porque são questões que aumentam a precisão do relato da pessoa, né? Porque são questões abertas, né, que fazem com que a pessoa fique mais sob controle dos eventos, do comportamento dela, do que sobre o comportamento de quem está questionando ela. Né? Então a gente concluiu que a sugestionabilidade foi, né, compreendida como um mecanismo de implantação de falsas memórias, considerando que no grupo experimental 2 foi o grupo que mais apresentou falsas memórias. Então a gente reforça, né, a relevância desse fenômeno, principalmente para a psicologia jurídica, que é um meio onde a gente vê muito acontecer isso, né, e a gente conclui, né, que tendo um manejo adequado, né, dessas entrevistas e do nosso próprio papel profissional, né, nesses momentos, a gente consegue assegurar, ainda que minimamente, né, que todas as partes tenham os seus direitos garantidos e a sua dignidade protegida. Essas foram as referências que a gente utilizou. Muito obrigada, fica o meu contato.